Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário sobre o filme sul-coreano, a produção cinematográfica sul-coreana de 2019 e eu me refiro ao filme Parasita. Hoje eu vou tecer um breve comentário sobre este filme, este que, em minha opinião, um dos maiores filmes da década passada, né? Um filme maravilhoso, um filme que certamente caiu na graça de todos os cinéfilos, e eu tecerei alguns comentários a partir de algumas ideias, de alguns temas que estão presentes neste filme de 2019 aqui em nosso canal. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever nesse nosso espaço, este que é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de filosofia, um pouco de cultura geral, um pouco de ciência com uma única e com uma única finalidade: contribuir no processo de construção, no teu processo de construção de conhecimento. Aqui nós temos como objetivo te levar um pouco de conhecimento, tornar tua vida, teu espírito um pouco mais rico por meio do conhecimento. Portanto, você que sabe da importância do conhecimento na vida de alguém, na vida das pessoas, na vida dos indivíduos, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, compartilhando com outras pessoas, a fim de que nós possamos levar as lições aqui apresentadas a um número cada vez maior de telespectadores. Nos ajude divulgando este espaço de construção de conhecimento, espaço de divulgação cultural. Bem, como eu já antecipei, Parasita é uma produção sul-coreana e aqui eu já quero justificar o fato de não estar apresentando o DVD a vocês, né? Este DVD, eu não tenho este DVD em minha coleção, eu sou um colecionador de DVDs, de discos, livros, vocês já devem ter percebido, adoro comprar essas coisas, né? Aliás, é um investimento cultural e, a meu ver, o maior investimento que o indivíduo pode fazer para si mesmo, né? Investir em conhecimento, investir em cultura. Eu estou sempre investindo nessas coisas, sempre comprando, mensalmente eu compro, adquiro livros, discos, DVDs, mas o Parasita eu não tenho em minha coleção. Se eu tivesse, eu estaria apresentando a vocês o meu disco, o meu DVD, mas este eu não tenho, por isso não o apresentarei. Mas este filme, que é uma produção sul-coreana, do ano de 2019, o Parasita entrou em cartaz em novembro de 2029. É um filme que fez história na Coreia do Sul e fez história no mundo. Na Coreia do Sul, este filme foi a quarta maior bilheteria naquele país. Portanto, esse filme foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, se tornando a quarta maior na Coreia do Sul. E no ano seguinte, em 2020, ano em que
vivemos aquele período pandêmico terrível, né? Em 2020, este filme também fez história por ter sido o primeiro filme não falado em língua inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Então, Parasita fez história já no Oscar ao se tornar o primeiro filme não falado em língua inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Aliás, neste Oscar de 2020, o Parasita, além de ter conquistado a proeza de ganhar o Oscar de melhor filme, ainda levou o Oscar de melhor filme internacional. Portanto, em relação às estatuetas de melhor filme, Parasita levou tudo. Melhor filme internacional e melhor filme da Academia naquele ano. Além disso, levou outros 2 Oscars. Levou o Oscar de melhor direção, Oscar que foi entregue ao diretor Bong Joon-ho, né, que é o diretor deste filme. Bong Joon-ho já havia feito outras obras, é um diretor que tem uma filmografia bastante interessante. Ele gravou lá atrás um filme chamado Mother, bom filme que eu recomendo a vocês, e mais recentemente gravou o Mickey 70, né, Mickey 17, né, por assim dizer, que é o seu último filme, é o seu filme mais recente, que eu estou morrendo de vontade de assistir. Sempre, quando ensaio ir ao cinema para assistir, ainda está em cartaz, é possível encontrá-lo em cartaz, mas nos cinemas ditos underground, né, que não é um filme para entrar em cartaz num Cinemark da vida, né? Esse aí é um filme underground, é um filme que você só vai encontrar em salas de cinema alternativo, né? Cinema mais cult, por assim dizer, né? E o Mickey 70 é um filme que eu ensaiei algumas vezes assistir no cinema, mas sempre quando tinha disponibilidade naquele dia, ou o filme estava no horário para mim não conveniente, ou tinha uma outra produção cinematográfica que me cativou mais. Enfim, ainda não assisti o filme, mas pretendo fazê-lo em breve, né? O Bong Joon-ho acabou levando também o Oscar de melhor de melhor diretor, né? E em seu discurso na academia, ele revelou ter estudado Scorsese, né? Então é um diretor influenciado pelo Martin Scorsese, né? Grande diretor, né? Que fez obras memoráveis, né? Taxi Driver, o Touro Indomável com o Robert De Niro também, né? Taxi Driver e o Touro Indomável foram protagonizados pelo Robert De Niro. Enfim, o Scorsese dispensa a apresentação, né? Um diretor de uma filmografia vasta, né? E o Bong Joon-ho confessou em seu discurso de recebimento do prêmio de melhor diretor na academia, né, ter estudado bastante o Martin Scorsese, né? E ele também afirmou ter recebido um elogio de Quentin Tarantino assim que o seu filme entrou em cartaz, né? Tarantino assistiu o seu filme e o elogiou, né? E aqueles que conhecem o cinema do Tarantino e que assistiram Parasita certamente terão notado uma influência
do Quentin Tarantino nessa obra do Bong Joon-ho, né? Quem conhece a filmografia do Tarantino certamente percebeu algumas sacadas, né? algumas referências bastante sutis, diga-se de passagem, a filmografia do Tarantino, ao estilo tarantiano de fazer cinema no Parasita. Isso aí tá ali colocado de forma bastante sutil, né? E à medida que o Bong Joon-ho assume e confessa que o Tarantino lhe ligou e lhe elogiou, né? Ele já deixa aí subentendida esta influência, esta relação que o filme dele tem com os filmes do Tarantino, né? Portanto, o filme conquistou estes 4 prêmios, né? O filme que entrou em cartaz em 2019 e um filme que nos apresenta a partir de uma perspectiva atual, aquilo que poderíamos chamar como uma verdadeira luta de classes, né? Ali, o que nós vemos neste filme é uma luta de classes, né? Ali nós temos os mais abastados, os mais ricos, e os mais pobres, os menos afortunados, os menos abastados, né? Aqueles que vivem numa grande pompa, aqueles que têm um estilo de vida bastante luxuoso, opulento, né? Um estilo de vida bastante faustoso, né? Aqueles que não sentem falta de nada, que moram em casas, em verdadeiras mansões, que possuem grande capital, e aqueles que vivem em extrema penúria, digamos de passagem, a maioria da população mundial, né? O filme, portanto, nos coloca em rota de colisão essas duas classes, né? A classe capitalista, né? Os donos do grande capital, né? Certamente Marx teria tecido bons elogios a este filme se tivesse vivo e pudesse assisti-lo no cinema, né? Porque o filme alegoriza de forma bastante inteligente e criativa esse choque de classes, né? Esse choque entre os que detêm o capital e os que vivem à margem dele, né? Os que dele são desprovidos, né? E essa luta de classe é protagonizada por duas famílias: a família do senhor Kim, família pobre, né? E eu vou me referir sempre à questão da família, embora o filho mais velho da família do Sr. Kim se desponte como um protagonista do filme. Nós não temos aqui um protagonista clássico, né? O filme não é centrado num indivíduo. O que nós vemos são indivíduos divididos em classes, né, que compõem essas duas classes, né, e que cada um a seu modo vai contribuindo para sustentar o clímax do filme, né? Não é um filme centrado no indivíduo, embora haja um certo destaque, um destaque meio tímido, diga-se de passagem, ao filho mais velho do senhor Kim, né? E, portanto, nós temos de um lado a família do senhor Kim,
que encarna essa família indigente, essa família que vive numa condição de extrema penúria, de extrema pobreza, né? Tanto é que a família do Sr. Kim mora na última casa de uma determinada rua, e casa essa que está praticamente no subsolo, né? Essa posição espacial da casa, essa posição geográfica da casa já é extremamente sugestiva, né? Ela é uma das metáforas do filme que ajudam a compreendermos a temática ali apresentada, né? Então, a família do Sr. Kim mora na última casa no final de uma rua e no subsolo, né? A janela da casa do Sr. Kim está no mesmo plano que a própria rua, né? Portanto, é uma família que vive no subsolo, né? Uma família que vive praticamente num porão, vive praticamente no esgoto, por assim dizer. E a condição da família, e essa condição precária de habitação dessa família vai ficar mais evidente quando, naquela cena em que cai uma forte chuva ali em sua região, e a família se vê quase que sossobrando num naufrágio, né? A família se vê quase que afundando num naufrágio, né? Ali nós vemos a condição degradante dessa família quando o seu espaço é, por conta dessa chuva, invadido por dejetos humanos, literalmente, né? A família, esse ponto do filme, essa cena do filme é uma cena que mostra o estado mais degradante daquela família pobre. Fato é que, na sequência, aquela família vai morar num alojamento para desabrigados, né? Aquela família perde tudo naquela chuva, né? Ela se dá conta de que ela vivia praticamente no esgoto, né? Quem já assistiu o filme, e eu espero que todos tenham assistido, vai se lembrar das cenas em que os dejetos saem do esgoto, os dejetos humanos saem do esgoto, do vaso sanitário da família, e se misturam aos seus corpos, e se misturam à sua casa, e se misturam àquele espaço, né? É a cena que melhor ilustra, né, esse estado de degradação da família do Sr. Kim. E é uma cena que faz, vocês já devem ter notado, né? Eu gosto muito das citações nos filmes, né? A citação num filme é uma cena, uma fala, é um assobio, né? Eu lembro, por exemplo, daquele filme O Livro de Eli, né? O Livro de Eli, ou o Livro de Eli, como preferem outros, com Denzel Washington, em que uma personagem faz um assobio, que é o assobio, encenando alguns acordes neste assobio da trilha sonora de Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, né? Aquele clássico lá dos anos 80, né? Era Uma Vez na América, é anos 80, né? E tem uma cena no livro de Eli que uma das personagens assobia um acorde, aquele acorde de flauta, tocado por uma flauta, que é um acorde que o Ennio Morricone, grande Ennio Morricone,
fez para Era Uma Vez na América, né? Então você vê ali no livro de Eli uma citação por meio de um assobio de um outro grande filme, né? Que é este filme do Leone, lá da década de 80, né? Então as citações são as referências que determinado filme faz a outros filmes, né? Outros filmes que contribuíram com a formação do diretor, fazem parte do repertório do diretor, e nem sempre essas citações expressam, né, o apego do diretor por outros diretores ou por outros filmes. Às vezes as citações também têm um viés crítico, né? Nem sempre é um elogio a outro filme, pode também ser uma crítica, uma outra forma de ver cinema. Fato é que nessa cena da forte chuva, né, que caiu sobre aquele bairro e afetou de forma dura aquela família pobre, nós vemos ali referências do Titanic, né? A classe social menos abastada, mais pobre, né, que fica na parte de baixo do Titanic, né, que fica ali naquela parte que é reservada aos pobres, aos que não têm dinheiro, né? Na parte superior ficam as classes dominantes, né? Ficam as elites, né? E na parte inferior ficam os mais pobres, né? Quem viu esse filme notou, né? Deve ter notado essa citação do Titanic e o contraste, né? Enquanto que a família quase que naufraga por conta dessa chuva que caiu, né, sobre seu bairro, e como sua casa está no subsolo, toda a água que descia da rua caía, é o ponto último, né, de recebimento da água da chuva, a casa do senhor Kim, né, e o contraste logo se apresenta, né, porque se você tem aquela família quase naufragando naufragando, né, porque perdeu praticamente tudo, foi morar foi ficar numa quadra lá que o prefeito da cidade deve ter alugado para abrigar as famílias que foram afetadas pelas águas. Quer dizer, a família virou uma família sem teto, né? A família já não tinha um grande teto, praticamente virou uma família sem teto, passou a depender de abrigos filantrópicos para não dormir no relento, né? E o contraste logo se mostra, né? Que o filho, e a gente vai falar ainda um pouco sobre essa criança, o Da-Sun, que é o filho caçula da família do Sr. Park, que é a família rica, né? A família do Sr. Park é a família rica, né? O filho do Da-Sun, durante a chuva, se dá o luxo de armar sua tenda indígena e dormir no jardim da casa, né? no gramado, no quintal da casa, né? Então, se para os mais pobres a tempestade expôs toda a situação, toda a condição de fragilidade vivida por essa família, pelos mais pobres, né? A chuva, o temporal, representa uma forma de entretenimento, uma outra opção de lazer para os mais ricos, né? Portanto, nós vemos nessa cena a família pobre, a família do Sr. Kim, experimenta o ponto de pior degradação. Degradação essa que já é apresentada no começo do filme. Quem assistiu o filme deve se lembrar que
que a penúria da família do Sr. Kim é percebida pelo sinal de Wi-Fi, de internet, que está ficando cada vez mais restrito em seu lar. Né? Está ficando cada vez mais restrito em sua casa. Né? Eles precisam percorrer o espaço, todo o espaço da casa, para encontrar um ponto em que eles possam ter acesso à internet. A internet aí é o último liame que, de alguma forma, ainda confere àquela família alguma esperança, alguma dignidade. O acesso à internet ainda mantém naquela família um certo horizonte de esperança mínimo, que seja, mas ainda um horizonte. Fato é que será por meio da internet, será por meio dos recursos tecnológicos que aquela família pobre, sorrateiramente, trambiqueiramente, farsamente, vai conseguir ingressar na casa do senhor Park para ali desempenhar trabalhos domésticos. Né? Será por meio da internet, da tecnologia, que esta família vai ser, entre aspas, incluída no mercado de trabalho. Né? E veja, esta inclusão no mercado de trabalho se dará por meio dos recursos mais imorais possível, né? Dos recursos mais antiéticos. Vejam, a degradação econômica, e é assim que o filme aborda o tema, a degradação econômica, financeira, está atrelada à degradação moral. Porque uma vez que o indivíduo se vê excluído do mínimo possível para ainda construir uma vida com dignidade, à medida que o indivíduo se vê excluído desse mínimo de dignidade possível, ele recorre a quaisquer meios para manter-se vivo, para sobreviver, para conquistar os recursos básicos à sua sobrevivência. E aqui eu me refiro à comida mesmo, né? À alimentação mesmo, né? Aos recursos mínimos. Portanto, a degradação financeira está muito atrelada no filme, no Parasita, à degradação moral. Tanto é que esta família pobre vai conquistar seu espaço de trabalho, seu lugar no mercado de trabalho, na mansão do senhor Park, puxando o tapete de quem já estava trabalhando naquela família, inventando mentiras, inventando histórias absurdas que vão levar os patrões a dispensar os seus antigos funcionários e contratar toda a família.
do senhor Kim, né? Vejam, aí nós vemos que quando a pobreza é muito acentuada, quando a situação de um indivíduo ou de uma família já é uma situação desesperadora, não há mais princípios morais, né? A moral é relativizada. Essa é uma tese bastante interessante que o Bong Joon-ho trabalha no Parasita, né? A degradação econômica acompanha a degradação moral. As coisas estão associadas e não significa dizer que uma vez financeiramente resolvido, o indivíduo é um indivíduo muito bem resolvido também do ponto de vista da moral, né? Essa é uma discussão filosófica bastante interessante, né? Não dá para a gente aprofundar nessa discussão aqui, né? Mas isso, uma boa condição econômica não necessariamente assegura uma boa formação moral, né? Uma boa conduta moral, uma boa conduta ética, e a própria família do Sr. Park dá provas disso por meio de algumas tiradas que mostram o descaso, né, que os ricos têm com os mais pobres, né? Bem, a moral nesse filme, portanto, é relativizada. Tudo passa a valer a pena, todo caminho passa a ser viável quando a situação do indivíduo, quando a condição social, econômica do indivíduo atinge o ponto mais baixo da degradação, da decadência. Será por meio desses golpes, fazendo uso da internet, que a família, toda a família do senhor Kim vai, depois de haver causado a demissão dos antigos funcionários, vai assumir os cargos vacantes para trabalhar na família do senhor Park, né? E é por aí que o filme vai sustentando o seu clímax, né? E é interessante, me chamou bastante a atenção isto no filme. Por quê? Porque se por um lado a família do Sr. Park é uma família extremamente rica, por outro lado é uma família extremamente ingênua, né? A esposa do Sr. Park, né, a senhora Park, né, é uma figura extremamente cômica, né? Ela é uma figura que encarna boa parte do lado cômico do filme. Nós estamos diante de um filme tragicômico, né? Tanto é que a trilha sonora sugerida pela própria senhora Park para encerrar, né, o filme vai terminar numa festa de criança, na festa do Dasun, né, que é o filho caçula da família, né? Toda a trilha sonora sugerida pela própria esposa do Sr. Park para o desfecho do filme é aquele movimento daquela parte lá do Barbeiro de Sevilha, né, do Rossini, o Figaro, né? O Figaro é a trilha sonora que cairia bem para o desfecho, para a última cena do filme, né? Seria interessante se o Bong Joon-ho colocasse ali o Figaro para embalar, né, a festa da Sun, né, que vai ser a festa. Veja, é um filme tragicômico, vai terminar
numa festa de forma trágica, né? E a trilha sonora sugerida é o Figaro do Barbeiro de Sevilha, do Rossini, né? Porque o filme mescla elementos dramáticos com elementos cômicos, né? Por isso que se trata de uma história tragicômica, né? E uma história tragicômica que é protagonizada por uma família pobre, mas muito capciosa, né? Os meninos, os filhos do Sr. Kim, né? O casal é um casal muito perspicaz, né? Um casal muito arguto, né? São crianças inteligentes e que estão fora da universidade, né? Portanto, vivem também esse processo de exclusão escolar, de exclusão acadêmica, né? Não tem condições de ingressar na universidade, por isso não tem condições de investir em sua formação, né? Se tornando profissionais qualificados, né? Mão de obra qualificada, por assim dizer, né? O que acentua, que expressa parte desse seu drama, né? Desse seu lado fatídico, né? Trágico, enfim, né? E são jovens capciosos que vão encontrar na ingenuidade da família do Sr. Park um terreno muito fértil para plantar bem suas mentiras, suas farsas, e a partir disso tirar algum proveito, né? A partir disso usufruir de algum lucro. Agora, a ingenuidade da família do Sr. Park é uma ingenuidade um pouco que a gente deve analisar com um pouco de cautela. Não se trata apenas de ingenuidade. Por quê? Porque eles vão contratando essas pessoas, eles vão dando emprego à família do Sr. Kim sem suspeitar de nada, sem desconfiar de nada, sem buscar, né, conhecer melhor quem são essas pessoas que estão angariando cargos em sua casa, cargos não, né, angariando espaço, trabalho em sua casa, né? Essa ingenuidade tem dois aspectos no filme. Essa ingenuidade tem dois aspectos interessantes no filme, né? Primeiro, é a ingenuidade que decorre de uma sensação de poder, né? A família do Sr. Park vai abrindo as portas de sua casa de forma extremamente inocente, desarmada, sem nenhuma malícia, uma família que não tem praticamente malícia de nada. Por quê? Porque se sente tão encastelada, se sente tão blindada, né? Se sente tão protegida pelo poder aquisitivo que desfruta, que ela sequer se dá conta de que pode estar sendo vítima de um golpe, pode estar sendo vítima de criminosos, né? Ela sequer dá conta. Quer dizer, são pessoas que vivem num estado de alienação, que elas sequer concebem a hipótese de que estão sujeitas a serem vítimas de um golpe, inclusive de um golpe que fatalmente culminará num desfecho trágico, violento, né? É a sensação de poder, né? De desvinculamento com a realidade, aquela sensação sutil de que por meio do dinheiro você pode
tudo, né? Você compra tudo, você conquista tudo e o dinheiro te protege de tudo, né? Uma das ilusões, uma das quimeras que são cultivadas pelos capitalistas, né? E um outro aspecto dessa ingenuidade que eu pude inferir do filme é que essa falta de malícia também contribui para construir a imagem de quase inexistência dos mais pobres. Por quê? Porque porque à medida em que o Sr. Park e sua esposa não se preocupam em investigar a origem desses novos funcionários, não pede que eles apresentem um documento de identidade, porque são membros da mesma família, mas estão ali como se desconhecidos fossem, né? Você tem o jovem que dá aula de inglês para a filha do casal rico, né? Você tem a irmã desse jovem que dá aula de arte, de arte, né? Dá aula de arte para o filho do casal rico, né, o Da-sun, né? Você tem a esposa que trabalha como governanta e você tem o esposo, o Sr. Kim, que trabalha como motorista. Quer dizer, é toda a família, essa família tem o mesmo sobrenome, você consegue identificar membros de uma família pelo sobrenome, né? Mas isso sequer passa pelo casal, né? Eles contratam uma família inteira, dá trabalho a uma família inteira sem sequer saber que se trata de uma família inteira, de uma família de golpistas, não é? De uma família de farsantes, ou seja, eles não têm a preocupação mínima de investigar a origem dessas pessoas, né? De buscar saber onde moram, de onde vêm, né? O que faziam antes. E isto não é casual, isso é proposital no filme. Por quê? Porque isto vai revelar a completa ausência de identidade do pobre. O pobre não tem um sobrenome. O pobre não tem um endereço. O pobre não tem um passado. O pobre não tem uma origem. O pobre sequer existe. O pobre aí quase que inexiste. Sua condição é uma condição de não existência. E se alguém vai desconfiar desta farsa, não será por ter investigado a fundo a origem, a história daquelas pessoas, mas pelo fato delas exalarem o mesmo cheiro, o mesmo odor. E quem vai descobrir isso é o Da-sun, o filho mais novo da família. Ele cheira a governanta, cheira o motorista e nota e fala para a mãe: nossa, eles têm o mesmo cheiro. Ele que vai descobrir, né, um vínculo que há entre aqueles novos funcionários, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas. E ele descobre pelo cheiro, pelo odor. Vejam, outra metáfora extremamente interessante que está na base de um dos estereótipos acerca do pobre. O pobre exala um odor. A pobreza tem cheiro. A pobreza tem cheiro, né? A pobreza exala
um odor, né? E eles têm o mesmo cheiro, por quê? Porque os seus recursos são muito limitados, diferentemente dos abastados, que têm à sua disposição incontáveis odores e perfumes. O pobre, a família pobre, desprovida desses recursos, tem pouquíssimas opções e seu cheiro é o mesmo. Vejam, é um estereótipo extremamente interessante abordado pelo filme sobre a pobreza. A pobreza cheira mal, né? O pobre exala um odor que é identificado como o odor do pobre. E quem vai perceber isso é o filho menor, que é cuidado, por assim dizer, que é considerado, que é tratado pela mãe a partir de uns aspectos que dão àquela criança, contribuem para a aura narcisista daquela criança, né? Veja, a criança faz uns desenhos lá, uns rabiscos coloridos, cria lá umas carrancas, né? E a mãe vê naquilo traços de um grande artista, né? Aspectos de genialidade, a ponto da mãe compará-lo com Basquiat, né? O grande grafiteiro americano, né? Basquiat, se não estiver enganado, Basquiat fez história no grafite e Basquiat é americano, se eu não estiver enganado, né? Mas a mãe compara os desenhos do seu filho como sendo uma obra digna de um Basquiat, né? Uma obra digna da pop art, né? Tamanho narcisismo no qual aquela criança é inserida pela família, né? E é interessante que o contraponto logo se mostra, né? Enquanto que a mãe alienada, né? A mãe que redimensiona narcisicamente a importância do filho, né? Vê em seus desenhos, em suas carrancas, né? Traços de um Basquiat, traços de um grande artista, de um gênio, né? A professora de arte vai ver ali aspectos de esquizofrenia, né? Quer dizer, os contrastes logo saltam aos olhos e veja, eu me referi agora ao Basquiat, e um outro aspecto interessante que está no filme é o aspecto da influência norte-americana que a família do Sr. Park sofre, né? E boa parte dessa influência é oriunda do próprio Dassun. Dassun adora filmes de índios. Portanto, ele é um aficionado pelos filmes lá do John Wayne, né? Pelos filmes do John Ford, do Ron Howard, né? Acho que é Ron Howard. Eu esqueci o nome do Howard Hanks, se minha memória não falhar, Howard Hanks, né? Foi um grande diretor de filmes de faroeste lá nas décadas de 40, 50, né? Acho que foi o Howard Hanks. Enfim, o Dassun é um menino aficionado pelos filmes de faroeste
norte-americano, né? Ele arma, inclusive, já falei sobre isso, né? Ele arma uma tenda de índio para dormir no jardim em dia de chuva, né? Ele põe lá o cocar lá do índio, né? Enfim, ele encarna, a mãe o compara com Basquiat, ele encarna, né, boa parte dessa influência da cultura norte-americana sobre a Coreia, sobre os sul-coreanos, lembrando que durante a Guerra Fria, né, na divisão do mundo pós Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte ficou sob o domínio e a influência da União Soviética, né? Por isso acabou se tornando um país de forte influência socialista, comunista, né? Enquanto a Coreia do Sul ficou sob a influência dos Estados Unidos. Daí a Coreia do Sul ter uma formação mais capitalista, né? Uma formação marcada pelo domínio americano sobre aquele país. Domínio esse que no filme é atualizado pela cultura, né? O instrumento utilizado pelos Estados Unidos para a dominação do estrangeiro, no caso aqui o sul-coreano, é o instrumento cultural, né? É o chamado soft power, né? Você conquista o outro não por meio das armas, não por meio da força, não por meio da imposição bélica, mas você conquista o outro de forma mais sutil, né? Utilizando instrumentos culturais, por exemplo, né? É o chamado o recurso que os professores, os acadêmicos, os pesquisadores de ciência, de relações internacionais gostam de se referir, né? Que é o chamado soft power, né? Uma conquista mais sutil, mais tênue, né? E este soft power, né? Essa conquista mais tênue do grande capitalista sobre o sul-coreano se dá por meio da cultura, se dá por meio da língua, né? A primeira oportunidade que se abre para a família do senhor Kim conseguir vaga de trabalho na casa do senhor Park é por meio da língua inglesa, né? O filho do senhor Kim é contratado para ser professor de língua inglesa da filha do senhor Park, né? Então você tem o cinema americano muito forte, enraizado no seio da família da família capitalista, da família rica do senhor Park. Você tem a língua inglesa, você tem a arte americana, né? Isso mostra o quanto que esse processo de dominação capitalista, né, se tornou um processo global, né? Você vê aí uma imagem cinematográfica dessa influência norte-americana decorrente desse processo de globalização, né, de domínio capitalista sobre outros países, né? Esse é um tema bastante interessante do filme que lida, que traz um título, né? Parasita, né? Vejam, há muita ironia nesse. Eu particularmente vejo muita ironia, né, nesse filme, porque o título do filme trata como parasita a família pobre, né? E o parasita nós sabemos que é esse organismo vivo, né, que precisa se introduzir num hospedeiro para arrancar dele aquilo que é necessário para a sua subsistência.
né? E veja, o pobre aqui é tratado como um parasita, que é uma grande ironia, né, que o Bong Joon-ho criou, né, para dar uma outra dimensão a essa. Não é uma família parasita. Não é uma família. O pobre não é um parasita por opção própria. Ele se torna essa figura execrável, né? Essa figura bárbara, por conta da condição político-econômico, social, na qual o pobre está inserido, né? Não é algo, não parte do seu próprio alvitre, né? Não é uma escolha, não é uma opção. Ele só tem isso, não tem mais nada, ele só tem esse caminho a adotar, até porque essas estruturas de poder, essas elites, não lhe oferecem outra opção, senão a deles ingressarem como parasitas, né, de forma sórdida, imoral, antiética, abrindo mão de quaisquer princípios, de quaisquer valores, né, dentro dessas mansões, nesses espaços restritos, elitizados, para que eles, os pobres, consigam tirar alguma coisa para a sua própria sobrevivência. Não é uma questão de opção, eles não são livres para fazerem outra coisa, eles são livres para fazerem só. A eles só lhes foi dada essa oportunidade. Por exemplo, no filme, essas pessoas estão à mercê dos ricos. Você não tem a figura do Estado no filme. Onde está o Estado no Parasita? Onde está o governo? Onde está o prefeito? Onde está o chefe de Estado, o chefe do país, o primeiro-ministro? Onde está? Onde está a política? Onde está o Estado? O Estado está completamente fora desse cenário. O que você tem são os ricos, são os donos do capital, que ditam as regras, que abrem e fecham portas, que dão trabalho e demitem, que determinam sobre o rumo dessas pessoas, né? Que dizem: você agora vai ficar desempregado e você vai ficar empregado, né? Quem manda neste cenário são os ricos, como sempre foi, né? Sejamos francos, né? Sempre foi assim, né? Os nossos políticos sempre foram, né, funcionários das elites econômicas do nosso país e do mundo, né? Os políticos sempre estiveram a serviço das elites econômicas do mundo. E no Parasita a figura do político é desnecessária. Por quê? Porque político também é um parasita, né? O político também é parasita não no sentido claro, parasita não no sentido econômico, mas no sentido daquele que depende do rico para a sua própria existência, né? E é claro que a eixo político o rico vai desembolsar uma grana muito maior, né? Enfim, mas quem manda, quem determina sobre o destino das pessoas não é o Estado, não é o político, é o rico, que também, de algum modo, se torna dependente desse pobre, né? Quando revi o filme para preparar esse vídeo para vocês, né? A imagem, né? A imagem do senhor e do escravo, na perspectiva hegeliana, é uma imagem que me saltou aos olhos, né? Por quê? Porque você tem ali relações de dependência, né? Porque o senhor Park não pega no volante de um carro para dirigir, né? Ele precisa de um motorista
que o leve para o trabalho, né? Então, se o senhor Kim depende dele para sobreviver, o senhor Park depende do senhor Kim para fazer os trabalhos mais simples, mais banais, aqueles que, não é, precisa do senhor Kim para carregar o carrinho de compras do mercado, enfim, né? Há aí essa relação de dependência entre o senhor e o escravo, né? Que Marx criticou e criticou ferreamente, né? Esse é um dos pontos de ruptura entre Marx e Hegel, né? Marx vai dizer que por meio da relação dialética entre o senhor e o escravo, né? O escravo depende do senhor para tudo, mas na mesma, o escravo depende do senhor, que por sua vez passa a depender do escravo, né? Marx vai dizer que Hegel simplesmente está racionalizando uma condição de opressão, uma estrutura de opressão, né? Essa imagem dialética entre o senhor e o escravo é uma imagem que me saltou aos olhos quando assisti novamente o Parasita, não é? Por quê? Porque isso de algum modo está presente no filme a tal ponto que o capitalista, o senhor Park, o homem rico, não percebe que a própria vida dele corre risco, sério risco, a própria família corre um sério risco à medida em que também realiza essa exploração capitalista. Né? A sua família é aquela coisa, os poderosos mantêm essa estrutura de opressão sobre os mais pobres, como se isso não lhes acarretasse nenhuma consequência. Lê do engano, as consequências virão, as consequências chegarão. E o filme Parasita não deixa isso passar desapercebido, não é? Lê do engano dos ricos que acham que por oprimir os mais pobres não acarretarão para si duras consequências. O filme vai quebrar essa falsa sensação, essa falsa impressão, não é? Vai quebrar com essa mentalidade. E mais um tema bastante interessante que eu encontrei no filme é que, vejam, a primeira luta que se dá entre personagens no filme é entre os pobres mesmo, né? Veja, o sistema é tão bem articulado para atender os seus fins gananciosos que ele consegue desarticular os mais pobres, de tal modo que, em vez de se unirem e lutarem contra um inimigo em comum, eles passam a lutar entre si. Não é? Eles passam, ora, a família do senhor Kim vai tirar de cena os antigos trabalhadores lá que trabalhavam para o senhor Park para assumir o lugar deles. E quem assistiu o filme vai perceber que o ponto alto desse choque vai ser um desdobramento de um conflito entre os pobres, né? Entre os pobres. Essa é uma grande jogada do sistema capitalista, do grande capitalista, né? Das elites econômicas, né? Que elas procuram desarticular as classes menos favorecidas, de tal ponto que entre essas classes
não haja união entre esses pobres, não haja união, porque se não houver união entre eles, se eles brigarem entre si, eles jamais se organizarão para fazer a resistência, ou até mesmo a revolução, para nos valermos de uma linguagem mais marxista, até mesmo para fazerem a revolução e inverterem essa ordem de opressão. Né? No filme, os pobres estão desarticulados. A selvageria, a competitividade, a briga, não começa entre o pobre e o rico. A competitividade não se dá entre essas duas classes, mas dentro da própria classe dos pobres, dentro do próprio proletariado. Né? E esse é um recurso muito sagaz do capitalismo. Por quê? Porque ele vai desarticulando o proletariado no seu próprio terreno, no seu próprio meio. Por quê? Porque à medida em que ele desarticula o proletariado, ele não permite que o proletariado se una para fazer frente ao dono do capital, ao grande capital. Hoje o instrumento que tem feito esse serviço para o grande capital são as redes sociais, né? As redes sociais estão desarticulando quaisquer possibilidades de movimento, né? Quaisquer possibilidades de união do proletariado, né? As redes sociais têm prestado a esse serviço. Mas vejam, o filme aborda essa desarticulação, que é uma desarticulação programática, ela não surge do nada, é uma desarticulação muito bem arquitetada, né? Muito bem. E é uma desarticulação, que não permite a organização do proletariado, porque agora o proletariado está em choque com ele mesmo, e com isso abre caminho e terreno para o grande o capitalista surfar à vontade, né? E por meio dessa desarticulação, né, o lugar de degradação de um passa a ser o lugar da degradação do outro, né? Veja, a mansão do Sr. Park tem até um bunker, né? Um bunker lá onde a família poderia se refugiar, esconder, né, dos cobradores de impostos e até diante de um possível ataque da Coreia do Norte, né? O bunker, né? Esse porão, nessa fortaleza criada no interior da mansão, é o último espaço bunker que não é mais utilizado pelo capitalista, porque não vive mais, não está num contexto de guerra, né? Bunker que não é utilizado pelo capitalista porque tem outros recursos para ludibriar a receita, né? Bunker que vai ser utilizado por quem? Pelo pobre, né? Porque é o último lugar que ele tem para não ser lançado diretamente na sarjeta, para não ser lançado diretamente no lugar nessa condição degradante na qual ele se vê, né? Ou seja, a minha luta com o outro que é da mesma classe que eu, da mesma classe minha, é uma luta para me manter dentro de condições mínimas, essa luta, se dessa luta surtir alguma conquista, vier alguma conquista, essa conquista é mínima, quase que um nada, quando na verdade a luta deveria ser o outro, ser contra um outro, e aqui o grande capitalista, porque só minha luta contra ele, só por meio dessa minha luta contra ele, é que eu conseguirei de algum modo ver a minha vida transformada
de forma substancial. Caso contrário, eu vou me manter na mesma zona de pobreza, de miséria, de indigência, de penúria, de carência, de ausência. Eu não posso cair na sutileza dos recursos utilizados pelo grande capital. Até essa selvageria entre os pobres, essa competitividade entre os pobres é uma competitividade planejada, arquitetada. E aqui um contraponto em relação à filosofia de vida do Sr. Kim, né? do Sr. Kim. Porque para o Sr. Kim, e ele está, e a pobreza o leva a uma situação de tanta irracionalidade, né? Já vimos que a pobreza leva o indivíduo a abrir mão de quaisquer princípios morais, né? De quaisquer valores éticos, né? E além disso, a extrema miséria conduz o indivíduo a um estado de verdadeira irracionalidade. O Sr. Kim vai dizer ao seu filho que o único plano que pode dar certo é o plano não feito, é o plano não realizado. Por quê? Porque a vida não segue nenhum plano. A vida não possui uma racionalidade. As coisas não estão organizadas de forma racional. E se a vida não está organizada racionalmente, e se há uma racionalidade na organização dessa sociedade capitalista que o filme, que o Parasita apresenta, essa racionalidade é uma racionalidade instrumental, né, para me valer de um conceito de racionalidade desenvolvido pela escola de Frankfurt. Né? Se há alguma racionalidade, essa racionalidade é uma racionalidade instrumental, é aquela racionalidade hegeliana que existe apenas para justificar um estado de opressão. Ora, se a vida não segue nenhum plano, portanto, a vida é irracional, e é irracional mesmo, né? Convenhamos, sejamos francos em aceitar isso, né? O Sr. Kim tem muita razão em dizer que a vida é desprovida de razão, portanto, ela é determinada pela irrazão, porque não há racionalidade daquilo, né? Se há uma racionalidade, é uma racionalidade meramente instrumental, que existe apenas para justificar as coisas tais quais elas se encontram, né, para justificar esse estado de opressão. Ora, se a vida é irracional, porque nela não há plano, se as coisas estão de tal forma organizadas sob pilares irracionais que não justificam, tudo vale a pena quando as coisas fogem ao controle. Tudo vale a pena. Tudo. Aí, matar ou morrer, aí é a violência, aí é a vingança, é o desafeto, tudo vale a pena quando as coisas fogem ao controle. E esta é uma filosofia muito interessante, desenvolvida pelo Sr. Kim, que faz ruir todos os valores burgueses, éticos e morais, porque quando a vida foge ao controle, não há mais como agir racionalmente, não há mais como agir inteligivelmente, não há como agir com a razão. E aí, uma ação irracional, por mais irracional que ela seja, ela tem um fundo de justificação. Há como responsabilizarmos
aqueles que cometem determinados crimes, porque são impelidos pelas próprias circunstâncias a realizarem esses crimes, porque a vida que não tem planos os levou a essa falta de controle absoluto sobre tudo. Eis um tema que o filme nos coloca para a nossa reflexão, como tantos outros temas, né? Enfim, fica aqui a sugestão do professor Cláudio. Para quem não assistiu o filme, assista. Para quem assistiu, assista-o novamente, pegando esses temas, né? Esse filme me fez lembrar muito Relatos Selvagens, né? Relatos Selvagens é anterior a este filme, e este filme cairia muito bem. Quem assistiu também Relatos Selvagens, talvez tenha visto muitas relações. Este filme cairia muito bem como uma sequência, né, de Relatos Selvagens, ou até mesmo um episódio de Relatos Selvagens, mas diga-se de passagem, um episódio de luxo, né? Porque nós estamos diante de uma verdadeira obra-prima do cinema, não do cinema sul-coreano, mas do cinema universal, do cinema mundial. Cinema sul-coreano, que aqui eu confesso, né? Cinema coreano que já há muito tempo me cativa, né? Já há muitos anos me cativa, e que vale a pena ser frequentado por nós. O cinema sul-coreano tem nos legado obras maravilhosas, né? Eu em breve irei falar sobre outras, e também em breve eu irei falar sobre o sucesso do cinema sul-coreano, que já lhe assegurou um Oscar de melhor filme, de melhor filme no Oscar, né? Quem sabe, né? Quem sabe essas lições, né? Que nós podemos aprender com os sul-coreanos, né? Possam ser acatadas por nós, por nossos governantes, digam-se de passagem, para que daqui a alguns anos nós também já ganhamos o Oscar de melhor filme internacional, mas quem sabe daqui a alguns anos ganhemos Oscar de melhor filme, como a Coreia já ganhou com o Parasita em 2020. Bem, eu fico por aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha se gostou deste vídeo, divulgue-o com outras pessoas, divulgue o nosso canal, e em breve estaremos aqui para te levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura. Um forte abraço e até lá!